Paz do Senhor Jesus, vamos meditar hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 31, que diz assim, ó: é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Aqui Jesus, ele está contando uma parábola, comparando o reino de Deus com um grão de mostarda, que é uma das menores sementes. E a semente, ela precisa ser lançada na terra. Olha que coisa linda. Então o que ele está falando? Ó, o grão de mostarda, que é uma semente, precisa ser lançada na terra, e fala que essa semente, grão de mostarda, é como, não é, né? É como o reino de Deus, representa tipológica, simbolicamente falando. Então vamos supor que tem outros textos na Bíblia que deixa bem claro que Jesus é a semente que foi lançada na terra. E a Bíblia fala, se a semente que é lançada na terra não morrer, ela não dá frutos, ela não cresce. Então, se já tem um texto falando sobre isso, agora está falando que o reino de Deus é como um grão de mostarda que precisa ser lançado na terra, que é a menor das sementes. Olha que coisa linda, olha a profundidade. Jesus Cristo, quando ele veio como homem aqui na terra, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele veio como menor, como raiz de terra seca. Ele veio como menor, como um grão de mostarda. Foi necessário ele ser lançado na terra, ou seja, ele saiu do seio do Pai, da eternidade, e veio aqui para essa terra. Ele veio aqui para ser a semente lançada na terra, como a menor, como raiz de terra seca. E foi necessário que ele morresse para poder dar frutos. Então olha a profundidade. Então com isso eu entendo, Jesus, ele representa o reino de Deus. Por isso que quando João Batista começa a pregar, ele fala, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa a pregar, ele fala, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Quando Jesus ensina para o doutor Nicodemos, ele fala assim, ó, é necessário nascer de novo. E aqueles que nascem da água do Espírito podem ver e entrar no reino. Então um dos aspectos muito fortes é que coisas pequenas atitudes podem mover, fazer grandes movimentos. Por isso que Deus fala, ser fiel no pouco, no grão de mostarda, nessa sementinha pequena, que eu vos darei muito, colocarei muito na vossa mão. Então, quanto mais fidelidade nós tivermos nas pequenas coisas para com Deus, mais nós vamos receber dele. Quanto mais fiéis nós somos ao reino, mais, ele fala assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que todas essas coisas serão acrescentadas, que é comida, bebida e vestimenta, né? Que são os versículos anteriores. Então, quando eu busco o reino, mesmo que for em coisas pequenas, eu vou ter acréscimos. Então ele está falando assim, ó, é como o reino de Deus é como um grão de mostarda, ó, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Então tem muitas coisas que nós fazemos aqui nessa terra que parece que são coisinhas pequenas, atitude que não tem relevância nenhuma. Quer ver quando você se torna um grão de mostarda? Quando você é a menor das sementes aqui da terra? Quando você entra no seu quarto e ora. Quando você entra num propósito de jejum, você se torna o grão de mostarda, a menor de todas as sementes da terra, mas você passa a se tornar como o reino de Deus. Você passa a mexer, a influenciar o mundo espiritual. Então as nossas pequenas atitudes aqui na terra, elas movem o mundo espiritual. Essa pequena atitude de Jesus, né, se rebaixar, se fazer carne, ser o menor, ser a raiz de terra seca, ser o rejeitado, ser como um grão de mostarda, ele pôde nos trazer o reino de Deus, botar o reino de Deus dentro de nós. Olha que coisa linda, pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos compreender a profundidade do grão de mostarda, das pequenas coisas que nós fazemos aqui na terra que movem o mundo espiritual, que atraem o mundo espiritual. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Como você acha que é tomar à força? Você acha que você tem que sair batendo em alguém? Não, são as nossas atitudes, os nossos grãos de mostarda aqui na terra que vão, nos fazer tomar posse do reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.